Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. O professor Fabiano está aqui de volta para a gente relembrar mais assuntos que vocês tiveram no ano passado, isso no sétimo ano. Quanta coisa vocês aprenderam? Muitas coisas, elas vão ser importantes para a caminhada de vocês na disciplina de ciências e em outras disciplinas. Hoje nós vamos ver um outro conteúdo que vocês já aprenderam lá no sétimo ano, que é super importante para conteúdos, para assuntos que vocês vão aprender esse ano. Então, se você não souber de célula o quê? Animal hoje, se você não aprender as estruturas, compreender as funções e outras características dessa célula, desse tipo de célula, você não vai compreender conceitos novos. Então, vamos lá, vamos relembrar sobre a célula animal? Então, acompanhem comigo. Eu trago para vocês uma imagem. Vou pegar até, minha lupa para observar. É uma moça, tá com um gato. E aí? Você tem bichinho de estimação em casa? Qual é a relação dessa imagem com a nossa aula de hoje? Hoje, nós estamos falando de célula animal. Na aula anterior, nós falamos da célula vegetal. Vocês lembram as diferenças de uma célula animal para uma célula vegetal? O que elas têm em comum? O que elas têm de diferente? O que elas têm de exclusivo? Esses dois seres, aqui eu tenho uma menininha, né, segurando o seu bichinho de estimação. Será que eles têm o quê? Células animais? Mas por que eles não têm células vegetais? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem em todas essas perguntas que eu fiz, relembrar sobre essa estrutura e daqui a pouco eu volto para a gente conversar. Pensaram bastante? Pensaram muito mesmo? Eu acredito que sim. Então imagina, nessa foto a gente está vendo um gatinho e a sua dona, uma menininha. Ambos são seres vivos, ambos pertencem ao reino Animalia. Ambos são mamíferos. Então, possuem células, o quê? Animais. Ambos, gatos, né, felinos e seres humanos, não realizam fotossíntese. Por isso, suas células não têm cloroplastos, não têm parede celular, não têm vacúolos, né, de suco celular, não possuem plastos. Então, eles são considerados o quê? Seres vivos com células do tipo animal. Plantas e seres humanos, animais, têm células eucariontes. A gente vai relembrar isso, ter o núcleo delimitado por uma membrana. Então, hoje a nossa conversa é sobre estruturas, organelas presentes nas células do tipo animal. Então, vamos relembrar? Eu trago aqui para vocês uma imagem, um desenho esquemático de uma célula animal. Toda célula animal é envolvida por quê? Por uma membrana plasmática. Então, essa membrana ela é a parte mais externa da célula. Delimita, separa o que é fora da célula, extracelular, do que está dentro da célula, intracelular. Então, tá aqui, circunda e delimita, mantendo o conteúdo lá no seu interior protegido. E, além disso, a membrana plasmática, ela controla a entrada e a saída de certas substâncias. Se vocês observarem ali na imagem, eu coloquei um desenho esquemático e, menorzinho, tem uma foto, né, uma imagem de um microscópio mostrando, né, o encontro, por exemplo, de duas membranas plasmáticas de células. Percebam que é uma linha que separa o que é fora do que é dentro. Outra estrutura que todas as células animais apresentam é o núcleo, né? No núcleo eu vou encontrar o quê?
O material hereditário, o material genético da espécie. Então, no interior da célula existem várias estruturas. Uma delas é o núcleo. Dentro do núcleo eu tenho o material genético, que no caso da nossa espécie é o DNA, né? Que é o ácido desoxirribonucleico. Uma característica marcante das células animais e também das células vegetais é que elas são o quê? Células eucarióticas. Células eucarióticas são aquelas que elas têm uma membrana, a carioteca ou membrana nuclear, que protege, que delimita todo o material genético lá dentro. Ele não está solto, vagando, imerso no citoplasma. No citoplasma eu só vou encontrar quem? As organelas. Diferente dos seres procariontes. Os procariontes, por exemplo, as bactérias, têm material genético. Só que ele está o quê? Disperso, solto no citoplasma. Não apresenta um núcleo verdadeiro, mas tem material genético. Aqui eu trago para vocês a terceira estrutura que tanto células animais quanto vegetais possuem, que é o citoplasma, que é uma estrutura, parece um líquido, mas não é um líquido. Parece um gel. Então é uma mistura de água com sais minerais que tem uma consistência gelatinosa, que preenche a célula, dá formato para a célula, que protege as organelas citoplasmáticas. Então a gente percebe aqui novamente, na imagem, né, da micrografia, né, ali do microscópio, toda essa estrutura pontilhada, acinzentada, que remete ao preenchimento da nossa célula, o citoplasma. Aí eu trago para vocês, bem grandona, essa célula do tipo animal. Mas Fabiano, como que você sabe que não é uma célula, por exemplo, vegetal? Essa célula não é vegetal porque eu não encontro a parede celular, eu não vejo aqui, eu não vejo cloroplastos, eu não vejo outras estruturas, outras organelas. Então eu consigo diferenciá-las. Tem estruturas semelhantes, mas também tem as estruturas exclusivas. Então aqui eu relembro para vocês que a célula animal, que é o tema da nossa aula de hoje, apresenta o quê? A parte mais externa, o que é? Membrana plasmática. Separa o que é fora do que é dentro. Permite a entrada e a saída de substâncias, preenchendo, dando forma para a célula, protegendo as organelas citoplasmáticas de choques, de batidas. Eu tenho o quê? O citoplasma, que é uma espécie de gel. É uma mistura de água com sais minerais com essa consistência gelatinosa. E olha essa estrutura grandona, rosa, com uma parte central amarelinha. É o meu núcleo. Nesse local eu vou encontrar o material genético da nossa espécie DNA e lá também existe todo o controle da célula. O que as organelas vão fazer são comandadas pelo núcleo. E eu aponto para vocês várias organelas. Eu não coloquei o nome, eu estou dando surpresa, eu não vou dar spoiler. Nas próximas telas, na minha fala que vem adiante, eu vou falar de cada uma dessas organelas. Mas a gente vai parar um pouquinho para outro questionamento. Observe essa imagem. O que ela tem a ver com a aula de hoje? Nossa, Fabiano, é uma fábrica. Tem carros, tem peças, tem pessoas ali com máquinas. O que isso tem a ver com a célula? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Ah, Fabiano, eu fiquei olhando a imagem e não entendi. Por que ela tem a ver? Por que você colocou uma fábrica
de carros na aula sobre célula. Vamos pensar comigo? Vamos olhar a imagem, junto comigo, vamos interpretar. Aqui eu tenho uma linha de produção. Estamos produzindo carros vermelhos, por exemplo. Você percebeu que tem um rapaz empurrando ali como, vamos dizer, eu não entendo muito, não estou vendo muito a imagem, mas que parece peças, não é bem o motor do carro. Tem outro rapaz lá para frente. Então percebam que para produzir alguma coisa, para fabricar alguma coisa, eu tenho uma linha de produção. Ali eu posso ter robôs, eu posso ter equipamentos automatizados que pinta, que colocam uma peça. Mas eu também tenho pessoas que estão fazendo os detalhes, comandando. Percebam que essa imagem é uma analogia. A célula, olha que legal, eu trouxe uma célula aqui para vocês. Daqui a pouco a gente vai ver passo a passo. Então percebam que para a célula funcionar, cada uma dessas organelas, o núcleo, a membrana, o citoplasma, para que eles funcionem, eles trabalham individualmente, cada um com a sua função. Porém, todos trabalham juntos em prol da célula, em prol do seu corpo, porque quando as células se juntam, formam tecido. Vários tecidos formam o quê? Um órgão. Vários órgãos formam um sistema e vários sistemas formam o nosso corpo. Então, quando numa fábrica eu tenho uma linha de produção, uma pessoa pinta, uma pessoa coloca o banco, uma pessoa coloca o volante, no final eu tenho um carro. Aqui é a mesma coisa na célula. Uma faz uma função, outra estrutura faz outra função, outra estrutura faz uma função. Todas juntas desempenham o quê? O equilíbrio do nosso corpo. Então vamos ver cada uma dessas organelas separadamente, mas todas trabalhando juntas. Então nessa imagem eu vou explicar para vocês o que é uma organela. A gente já conheceu, relembrou, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Fechou. Agora nós vamos para as organelas, que são estruturas que estão mergulhadas geralmente no citoplasma, que desempenham uma determinada função. E elas servem para que a célula se mantenha viva e funcionando. Então, nessa imagem da tela, eu indico para vocês algumas organelas, que eu vou explicar cada uma delas separadamente, e trago a nossa célula aqui, o nosso modelo, para ilustrar para vocês. Então, vamos adiante? A primeira que eu trago para vocês é a mitocôndria, super importante. Então, ali na nossa tela, eu indico onde está a mitocôndria e uma imagem de microscópio. Então, a mitocôndria, as mitocôndrias são organelas formadas por uma dupla membrana. Qual é a função delas? Liberar energia, porque elas realizam um metabolismo. Então, as mitocôndrias, elas realizam o que a gente chama de respiração celular. Elas dão energia para a célula. Vamos localizar elas aqui no nosso modelo? Aqui embaixo, ó, em roxinha, eu tenho várias organelas, aqui no nosso modelo, eu tenho várias mitocôndrias, mas tem uma aqui embaixo para vocês. Então, ela tem uma bicamada lipídica, ela tem cristas, ela tem dobras no interior dela e ela realiza a respiração celular. Super importante. Ela converte o oxigênio e os alimentos, os nutrientes que nós colocamos, ingerimos no nosso corpo e dá energia para as nossas atividades diárias. A outra organela se chama retículo endoplasmático. Ele é dividido em dois: retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. Liso e rugoso? Posso fazer uma analogia, Fabiano, com, por exemplo, uma roupa toda lisa, um papel liso, e uma roupa toda enrugada, um papel enrugado? Pode, já vou explicar para vocês. Então, o retículo endoplasmático é um conjunto de redes que tem canais interligados que têm a função de transporte de substâncias no citoplasma. Então, imagina, a membrana plasmática, voltamos para a nossa célula aqui. Perceba que essa caixa de acrílico meio transparente, amarelada, é a minha membrana plasmática. Permite a entrada de substâncias. Só que essa substância ela tem que chegar até o seu destino. Quem leva? Retículo endoplasmático. Onde é que ele está, Fabiano? O retículo endoplasmático sempre fica no centro, muito próximo ao núcleo. Então, essa região que eu estou indicando com o dedo, que lembra um U, ele está em torno do nosso núcleo. Mas, Fabiano, como ele é liso e rugoso? Ele é rugoso quando ele tem, olha aqui embaixo, eu tenho um ribossomo aderido, grudadinho nele, rugoso. Liso quando ele não apresenta ribossomos aderidos nele. Essa é a diferença. Lisinho quando só é o retículo. Rugoso quando ele tem um monte de
bolinhas presas nele. Quem são essas bolinhas? São os ribossomos, que a gente vai aprender na sequência. Trago para vocês o complexo golgiense, outra organela, a terceira que a gente está vendo. Ela também é constituída por membrana lipoproteica, né, proteína e lipídios, né, e estruturas, e são bolsinhas, são saquinhos achatados que têm a função de armazenamento e posterior secreção de substâncias. Então, quando essa substância entra pela membrana, é transportada pelo retículo endoplasmático, às vezes a célula não precisa usar essa substância agora, neste momento. Ela guarda em bolsinhas achatadas. Cadê, Fabiano? Aqui em cima, ó, também vermelhinho, muito próximo do retículo endoplasmático, eu tenho o meu complexo golgiense. Então, são estruturas, são bolsas que guardam substâncias. Ah, agora a célula precisa. Essa substância, então, é secretada e é utilizada pela célula. Vamos para a próxima? A próxima organela são os centríolos. Nessa nossa célula de modelo, a gente não consegue ver, porque os centríolos eles estão muito associados à divisão celular. Como essa célula ela foi construída como modelo e não está no processo de divisão, ela não aparece, mas eu trago na tela para vocês. Os centríolos são encontrados sempre em pares, dois, um do ladinho do outro. Pode ter mais centríolos na célula, mas sempre em pares, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Constituídos por tubos de proteína, participa da produção na formação de cílios e flagelos e também no momento de divisão celular. A gente olhar lá no desenho, ele está em vermelho, são dois tubinhos e aqui a gente vê uma imagem dele de microscópio. Aqui eu tenho os lisossomos, esse eu tenho no nosso modelo. Os lisossomos são organelas membranosas que são originadas do complexo golgiense. Qual que é a função, Fabiano? Digestão intracelular. Dentro dos lisossomos possuem enzimas que digerem corpos estranhos. Então, se a gente reparar no nosso modelinho, olha quantos lisossomos aqui em cima. São os verdinhos. Qual é a função do lisossomo? Imagina que vem um organismo estranho, um vírus, uma bactéria dentro do teu corpo. Essa célula vai o quê? Pegar essa estrutura e destruí-la. Ela engloba, ela pega esse indivíduo, né, esse organismo. E os lisossomos, através das suas secreções, vão digerir esse corpo estranho, protegendo o nosso corpo. E eu trago para vocês os ribossomos, os famosos ribossomos, que podem estar grudados, aderidos no retículo endoplasmático do tipo, isso mesmo, rugoso. Então os ribossomos, eles podem estar livres, vagando, mergulhados no citoplasma, ou presos, aderidos, associados ao retículo endoplasmático. Qual que é a função deles? Sintetizar proteínas. Então, vou mostrar no nosso modelo as duas localizações. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um ribossomo aderido. Está vendo que essa bolinha está conectada aqui com essa estrutura? Essa estrutura é o retículo endoplasmático. Está aderido, é um ribossomo. Então, essa parte é um retículo endoplasmático rugoso. Mas perceba essa mesma bolinha solta, livre. É um ribossomo também faz a síntese, porém não está associada, conectada ao retículo endoplasmático. E eu trago para vocês uma notícia associada à Covid-19. Vamos dar uma olhada na notícia? Para contaminar uma célula, o coronavírus usa sua proteína spike para se ligar à membrana celular do hospedeiro. Uma vez lá dentro, o micro-organismo passa a comandar a célula, obrigando-a a replicar seu material genético milhões e milhões e milhões de vezes. Isso acontece até que, eventualmente, a célula hospedeira, a célula do nosso corpo, fica sobrecarregada e morre, causando o quê? Uma inundação de material genético do vírus no organismo. Perceberam? Então, qual é a associação dessa notícia com a nossa aula, com o nosso tema? Micro-organismos, vírus, que no caso aqui, né, o coronavírus, quando entra no nosso corpo, a célula tenta se defender. Né? Ela pega esse indivíduo, né? Pega essa estrutura e tenta digeri-lo. Só que, no caso, né, da Covid-19, o nosso corpo não consegue fazer isso. Então, ela utiliza a nossa célula para se multiplicar. Vocês viram isso no ano passado, quando estudaram vírus. Vamos para o nosso mapa conceitual?
Eu vou fazer agora o inverso. Eu vou deixar vocês copiarem primeiro e eu volto para explicar, dar um resumão da nossa aula para a gente encerrar. Copiaram direitinho esse mapa conceitual? Nós já falamos da importância dele. Então você copiou caprichado, colocou a data da aula de hoje, colocou o tema. Então vamos dar uma olhada? Hoje nós falamos sobre célula do tipo animal. Mas vamos fazer um resgate da aula anterior que nós falamos da célula vegetal? Então eu trago para vocês as organelas que são comuns, as duas, e as que são exclusivas. Então célula pode ser vegetal e animal. Quais estruturas organelas ambas apresentam? Membrana plasmática, citoplasma, núcleo, ribossomo, retículo endoplasmático, liso ou rugoso, complexo golgiense, mitocôndria e centríolo. As células vegetais apresentam em pouca quantidade, mas elas podem apresentar. Quando eu trago nessa coluna célula vegetal, são as organelas exclusivas. Só as células vegetais possuem parede celular, plasto e vacúolo. E quando eu trago a coluna animal, só as células animais apresentam essa estrutura, os lisossomos. Então percebam que esse mapa conceitual é um fechamento da aula anterior e com essa aula, para nós relembrarmos sobre todas as estruturas. Gostou? Difícil esse assunto? Um pouco, mas percebam como eles vão ser essenciais para esse 8º ano. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor. Bons estudos e até a próxima aula.